Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui gravando esse vídeo para tentar trazer algumas questões e reflexões aí sobre os recentes eventos de inundação, né? Ontem tivemos um evento muito forte aí que impactou boa parte de Belo Horizonte, alguns outros municípios também da região metropolitana. Já tive a triste notícia aí de que já são indicadas 3 fatalidades com um evento como esse. E ano após ano a gente tem percebido esses momentos de inundação, como que eles têm contribuído aí para perdas materiais e o que é sempre mais sinistro, né, que é a perda de vidas. Todo ano a gente tem a mesma questão. Nas chuvas, problema com a inundação, na seca, problema com a escassez e ansiedade sobre seus impactos. Tem ano que chove mais, tem ano que chove menos. Isso é parte do ciclo hidrológico, isso é natural, isso é normal. Mas a gente tem percebido a intensificação de eventos extremos, que é as chuvas mais fortes em menos tempo, por exemplo, ou secas mais duradouras. Isso tudo está vinculado com todas as outras dimensões que a gente já tem trabalhado, discutido aí, de mudanças climáticas e várias outras dimensões que impactam aí as dinâmicas das cidades. Ainda tem muito para pesquisar, tem muito para entender, mas eu acho que já existe um consenso internacional desses impactos e de como que esses eventos extremos vão mudar as nossas formas de vida. Esse é um vídeo curto, a ideia dele é tentar trazer uma discussão sobre alguns conceitos, causas e como que a gente tem atuado aí, ou não, para resolver esses problemas, né, e esses eventos. Vou trazer uma discussão um pouquinho inicial aí sobre conceitos, muito rapidamente, e como geógrafo, né, assim, eu não consigo não contextualizar e não tentar trazer algumas pautas assim de forma mais integrada. Aqui uma imagem, né, do primeiro desse evento que nós tivemos ontem aí, Bernardo Vasconcelos, Cristiano Machado, parte da Tereza Cristina, além de outros que a gente tem certeza que sempre acontece aí também, né? Vilarinho possivelmente deve ter dado problemas também muito fortes, Prudente Moraes e outros. Ou seja, é uma crônica que todo mundo já sabe por onde que ela passa e para onde que ela vai, como que a gente responde a isso, que é a questão mais certa, assim. Vou tentar utilizar aqui também algumas imagenzinhas aqui só para poder tentar explicar. Então, primeira reflexão, assim, nós estamos em Belo Horizonte, né? Então, em Belo Horizonte aqui a gente está falando de um contexto no qual a gente está inserido plenamente dentro da bacia hidrográfica do Rio das Velhas, aqui é a região metropolitana. Temos aqui também a bacia do Rio Paraopeba e do Rio Pará, que são 3 grandes contextos aí hidrográficos importantes, né, para a região metropolitana e para Minas Gerais. Da região metropolitana, eu acho que é importante a gente conceituar aqui, né, a dimensão de bacia hidrográfica, né, para a gente poder perceber esses 3 recortes, Velhas, Paraopeba e Pará. Então, a primeira coisa, assim, aproveitando aqui apresentações, né, bacia hidrográfica é toda essa área que congrega e que junta aí, o escoamento, principalmente superficial de água. Quer dizer que, se estiver chovendo, a partir dos divisores de água ou interflúvios aqui, essa água vai concentrar dentro de um canal fluvial, né? Então, por isso que a gente fala aí, o Arrudas tem uma bacia hidrográfica, o Onça tem outra bacia hidrográfica, que são as 2 principais aqui, considerando Belo Horizonte. Aqui está marcado em verde o município de Belo Horizonte, mas a bacia hidrográfica não se restringe a esse limite natural, a esse limite, né? Corrigindo, a bacia hidrográfica ultrapassa o limite administrativo. Aqui em verde está Belo Horizonte, né, e aqui temos Contagem, por exemplo, ou Sabará aqui embaixo. O que é interessante dessa discussão é perceber como que esses efeitos se somam, para a gente poder perceber aí os possíveis impactos e também conseguir construir aí formas de atuação. Então aqui a bacia hidrográfica do Arrudas e do Onça, percebam que isso aqui a gente está no contexto principal de Belo Horizonte, né, do município de Belo Horizonte, e aqui um primeiro dado para a gente refletir. Todos esses cursos d'água, essa base de dados está um pouco desatualizada, mas serve de reflexão. Todos que estão marcados em vermelho são cursos d'água que já tiveram processo de canalização ou de retificação considerados muito expressivos, que é uma das formas com a qual as grandes cidades tentou lidar com os eventos de inundação e que hoje já está provado tecnicamente, bibliografia é o que não falta, para mostrar que é um instrumental que é muito pontual e que não resolve de fato as causas do problema. Uma outra questão que é muito importante para a gente trazer para a discussão é a ideia de como que estamos utilizando e fazendo uso da terra.
Em vermelho aqui estão as áreas que são urbanizadas, né? Elas correspondem com as que estão anteriormente aqui, mas que é interessante pensar que construímos uma metrópole, uma cidade tão adensada que não temos hoje permeabilidade para que a água infiltre. Qual que é a consequência disso? A água vai escoar. Hoje é lei, por exemplo, em Belo Horizonte, salvo engano, pelo plano diretor atual, o percentual mínimo que é necessário é de 20% de permeabilidade. Mas não existe nenhuma, nem qualquer forma de controle para isso. Então veja só, quase todo mundo aí que estiver assistindo, ou quem, enfim, na vida puder pensar sobre isso, os quintais, as dinâmicas, tudo que a gente percebeu nos últimos anos foi uma impermeabilização sequencial e dessas áreas que impede que a água infiltre. Se ela não infiltra, ela escoa. E se ela escoa, ela vai chegar a um nível de base, ela vai chegar a um curso d'água. A consequência disso a gente percebe principalmente nos eventos de inundação. Se a gente for olhar, isso aqui é uma imagem que ela está disponível, sim, a gente pega áreas de Belo Horizonte na qual a gente chega a graus de permeabilidade que elas ultrapassam 95%. E segundo o plano diretor, o mínimo necessário é 20%. Qual que é a consequência? Nós não temos hoje uma política efetiva de controle e de responsabilização pela impermeabilização, nem de afirmação. Qual que é a consequência? Fica aí solto e sem responsabilidade clara e responsabilização clara. Se joga para os indivíduos, e para as pessoas, uma coisa que é de política pública. Então aqui, se a gente pegar o recorte de Belo Horizonte, aqui ele serve como referência, e aí a gente vai ver que esse grau de urbanização nesse sentido, principalmente dessa ocupação desse padrão urbano cinza, adensado e impermeável, ele ocupa aí um percentual muito expressivo do território municipal, em que as áreas verdes vão ficando cada vez mais restritas. Uma coisa que é importante colocar também é a gente pacificar alguns conceitos. Inundação, alagamento e enchente. Todo o curso d'água ele pode ser entendido a partir de algumas dimensões da sua própria lógica de como que ele se comporta e como que ele ocupa os seus diferentes leitos. Normalmente, a gente tem uma leitura do leito menor, que é o leito que ele está ocupado ali, normalmente sem chover e etc., está ali baixinho. Quando chove e esse leito enche, nós temos uma enchente. Enchente acontece todo ano e o tempo inteiro, tá, gente? Enchente é diferente de inundação. A inundação é quando ele transborda o leito menor e ocupa aqui as áreas marginais, normalmente que estariam associadas à sua planície fluvial. É para isso que a gente tem um instrumento aí que é da área de preservação permanente. É uma das finalidades das APPs. E a APP vale também para a área urbana. A gente simplesmente desconsidera sistematicamente. A Tereza Cristina é a APP do Ribeirão Arrudas. A Vilarinho, a Avenida Vilarinho é a APP do córrego da Vilarinho. E assim vai para vários outros cursos d'água. A Prudente Moraes, por exemplo, está em cima do córrego do Leitão. Sugestão, vale a pena demais. Dá uma olhada aí, tanto no blog quanto no livro do Alessandro Borsagli, que fala aí sobre os rios invisíveis da metrópole, da capital de Belo Horizonte. Mas, voltando aqui então, alagamento é um outro conceito que normalmente está associado com deficiência de micro ou de macro drenagem. Então, está mais associado com alguma estruturação de drenagem e que o efeito dele é passar essa quantidade de água, mais porque está ali. O bueiro está entupido, outras questões desse tipo, ok? E aí é uma questão que é muito importante para a gente poder pensar. O impermeável vai fazer com que a vazão escoe muito rapidamente, e de uma forma muito concentrada, enquanto as áreas permeáveis vão deter essa água por um pouco mais de tempo, principalmente porque ela vai ter mais obstáculos, ao mesmo tempo em que ela permite que a água infiltre. A consequência disso é que a vazão ao longo do tempo ela se mostra diferenciada. E a principal reflexão que se tem é como que ela vai materializar aí dentro de uma dinâmica de uso e, consequentemente, de possíveis impactos aí de um evento de inundação.
Essa foto aqui é do Ribeirão Arrudas, ali próximo à estação de tratamento de esgoto. Arrudas, que é um curso d'água que tem uma média aí, normalmente, de lâmina d'água de 40 centímetros de profundidade, alguma coisa assim, e que um evento grande de inundação pode ultrapassar aí mais de 4 metros ou 5 metros. É sempre bom lembrar que a gente tem uma lógica de ocupação de risco, que ninguém mora num local de risco, gente, por querer não. A gente vive em um país que tem um déficit habitacional e que tem muito pouca política de habitação para baixa renda. Em 2009, quando a gente teve um grande evento de inundação, o prefeito à época, que era o Márcio Lacerda, creditou as ocupações de risco boa parte creditou às populações boa parte do risco onde elas optavam por estar. Isso é deselegante, para utilizar uma palavra menos agressiva. Porque a política urbana mostra para a gente que o Brasil ele não optou por construir política de habitação para a população de baixa renda. E isso vai restar aos despossuídos as encostas. É um texto muito bonito com esse título, bem próximo dele, que é da professora Margarete Leta, da Escola de Arquitetura. Mas fato é que hoje a gente tem, por exemplo, a bacia do Arrudas extremamente impermeabilizada, assim como a bacia do Onça. E a consequência disso é que essa água, ao invés dela infiltrar, ela vai escoar superficialmente. Se a gente pegar e olhar para o Ribeirão Arrudas, né, que vai ter essa característica mais geral, assim, mais contínua, de tempo em tempo, ele vai ultrapassar isso de uma forma muito expressiva, que é a parte do Boulevard Arrudas, né, que foi uma obra que foi feita aí que considerou que, né, o ônibus ainda fala aqui, que papelão, né? Pois é. O Boulevard é um papelão, né? Porque privilegiamos a dimensão de uma lógica de trânsito, não necessariamente de mobilidade, né? Que aqui se privilegiou o transporte individual e o carro, em detrimento de um contexto de paisagem natural aqui, de uma paisagem que poderia ser integrada à cidade. O Arrudas foi debaixo da terra para a gente poder botar nossos carros por cima dela. A consequência é que de tempo em tempo ele lembra que ele existe. Essa foto aqui é de 1987. O problema quando a gente fala de inundações, gente, ele não é atual. A gente já sabe dele há muito tempo. Como já sabemos as possíveis soluções. Mas a consequência e como a gente vai se articular politicamente é onde a gente erra com alguma frequência. Esse aqui já é o Arrudas em 2009. No dia 31 de dezembro de 2008, nós tivemos uma chuva aí, numa escala de, acho que deu mais de 100 milímetros em 2 horas. E a gente teve um evento de inundação que foi um divisor de águas de como que a gente começou a enfrentar esses problemas. Ou não. Ou deveria ser. Porque foi uma inundação que ela teve um impacto muito grande na Teresa Cristina, em boa parte de outras áreas também, mas em especial na Teresa Cristina, destruiu muita coisa, parte do Barreiro ali também. No dia 1º de janeiro de 2009, o Márcio Lacerda, que era prefeito, né, que foi eleito prefeito, ele esteve nos locais lá, colocou lá seu sapato Luiz XV na lama, né, e creditou a culpa do risco, principalmente às populações. Mas depois disso adotamos essa política aí, ó, vamos colocar placa. Evite transitar nesse local em caso de chuva forte. É importante ter aviso? É importante ter processo? Sim, claro. Isso não resolve nada. Pode evitar e pode salvar vidas, claro, mas não resolve. E aí, a gente foi tendo sucessivamente novos eventos de inundação. Esse aqui é o de 2009, no Ribeirão Arrudas. Depois a gente teve também em 2012, tivemos em 2019, tivemos em 2021, tivemos em 2020 também. E vários outros, sempre trazendo uma dimensão de problemas aí muito fortes para todos nós. Ontem tivemos mais, né? Cristiano Machado. Então, de desktop Uni9 Club. Isso foi a Alexa aqui. Cristiano Machado decidiu, né, que depois de todos esses processos e todas as questões e tudo que a gente pensou que estaria tentando construir para a drenagem urbana, Cristiano Machado mostrou para a gente que não estamos fazendo corretamente. Principalmente ali no contexto da Cristiano Machado, a gente tem que pensar a interação da Cristiano Machado com a Bernardo Vasconcelos. Isso inclusive está sendo uma obra junto à prefeitura agora. Né, foi palco de discussão junto com o subcomitê do Onça e com a Câmara Técnica de Outorga e Cobrança do Comitê do Velhas. Agora deve ter uns 40 dias, menos do que isso. Que é uma obra que teria uma finalidade principal de evitar essa onda que está vindo aqui, né? Na parte aqui da Bernardo Vasconcelos, esse vídeo aqui que eu tirei lá do portal Metrópolis.
que é a consequência? Por que essa água vem com esse efeito voltando? Porque ela chega lá embaixo e o Ribeirão Onça não permite que o Cachoeirinha entre. Como ele está ali estrangulado e ele tem uma vazão muito forte, o Ribeirão Cachoeirinha não consegue entrar, então ele começa a voltar. E aí esse processo que vem vindo para cima vai intensificar ainda mais esse evento de inundação e as várias consequências de alagamento também que vão acontecendo a partir disso. Onde que nós estamos hoje para poder pensar políticas públicas? O Belo Horizonte já foi considerado uma das cidades mais referências para a drenagem urbana do país, principalmente aí a partir do programa Drenubes, que até o ano de 2010, 2011, 2012 ainda tinha uma política propositiva importante. Hoje, sinceramente, sucateado. Infelizmente, a gente não conseguiu colocar Belo Horizonte dentro de uma dimensão que discuta a integração da cidade com as águas. E o que a gente tem feito foi reafirmar projetos e processos de controle, domesticação e de tentar minimizar os efeitos, mas sem discutir e sem atuar nas causas. Para conseguirmos construir isso de uma forma mais efetiva e muito mais solidária, né, com a dinâmica e sensível com a dinâmica das águas, precisamos antes começar a discutir os quintais, precisamos discutir política pública que ultrapasse uma dimensão de ir lá e fazer uma bacia de detenção, de ir lá e fazer uma nova canalização, ou ir lá e fazer uma estrutura de drenagem que tenha uma tendência de facilitar alguns outros eventos. Precisamos construir política pública junto com os munícipes, junto com as entidades de atuação dentro de Belo Horizonte e que seja exemplo em nível nacional. Infelizmente não tem sido esse o caminho. Eu acho que temos hoje várias instâncias e proposições que podem trazer essa discussão de uma forma muito mais consolidada, mas infelizmente elas não são tão relevadas e a gente, em cada momento desse de crise, a gente vai tentar achar possíveis novos caminhos mágicos. Alguns deles que custam aí algumas centenas de milhões de reais, tá, gente? A gente já gastou muito dinheiro em Belo Horizonte, chutaria aí próximo de R$ 1 bilhão nos últimos 20 anos para conseguir chegar numa situação na qual a gente não consegue ter convivência mínima com os eventos de chuva intensos. Eles vão se tornar mais recorrentes e até lá esperemos que enquanto sociedade consigamos responder um pouco melhor para essas questões e esses eventos, tentando fazer principalmente uma análise mais sistêmica, integrada e que nos consiga aí, né, evitar que em 2023, que aqui é 2022, mas pode ter certeza que teremos eventos também em 2023 ou antes dele, tá, gente? Porque estão se tornando cada vez mais recorrentes e intensos. E a sequência de tudo isso é a gente conseguir construir uma forma de coexistência com esse modelo. Ou, ano a ano, teremos inundação e seca.